Olá, meus queridos irmãos aqui da cidade de Taquara, nossos amigos que têm nos acompanhado através desses estudos que temos ministrado aqui para a sua edificação. Ficamos muito contentes em poder trazer a palavra de Deus para você conhecer o plano de Deus para a sua vida. Estamos estudando sobre a salvação, um chamado que Deus tem para todos nós, e que certamente Ele quer contemplar a sua vida, dando a chance de você ouvir esse chamado. E nesse estudo eu quero trazer aqui uma meditação sobre o início do ministério de Cristo, após o seu nascimento, após o seu batismo. Então ele foi tentado e aí ele começou então o ministério dele. E diz aqui em Mateus 4:17 que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Jesus, naquela época, ele trouxe para nós o propósito em ele estar aqui na terra, e durante o pouco tempo que ele esteve aqui, ele deu a oportunidade para aqueles que ele o encontrou. Daí por diante, diz o texto de Mateus, passou Jesus a pregar, e dentro dessa mensagem que ele transmitiu, ele tinha um foco, tinha um propósito, que era exatamente mostrar para o homem que ele primeiro precisava se arrepender e depois precisava entender que o reino estava próximo. Então gostaria de lhe trazer a meditar comigo nessa passagem de Mateus, que também está registrado nos 3 evangelhos sinóticos, que é Marcos e Lucas também. Mas eu queria me deter aqui em Mateus capítulo 4, verso 17 a verso 22, onde diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então você nota que nesse texto nós podemos identificar primeiramente que Jesus tem um chamado que é irresistível. Então Jesus, quando começou o ministério, ele começou a pregar e a chamar seguidores, fazer discípulos. Ele começou a fazer esse trabalho, e aonde ele chegava, ele então apresentava essa proposta. Então, primeiramente, ele encontrou que o homem, uma vez que está em pecado e ele precisa de Cristo, ele disse: arrependei-vos. Esse era o foco da mensagem de Jesus: arrependei-vos. E a razão é porque está próximo o reino dos céus. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso Senhor, ele já conhece o meu e o seu coração, e ele sabe que nós temos um problema com o pecado, e ele então nos convoca, ele nos chama primeiramente ao arrependimento. O apóstolo João, quando veio introduzir a vida de Cristo, ele falou a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A igreja primitiva, quando estabelecida, os apóstolos pregaram lá em Atos capítulo 2, Pedro pregou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para que vocês sejam salvos. Então nós queremos introduzir esse estudo dizendo que o nosso Senhor, ele tem um conteúdo na sua mensagem, que é levar você ao arrependimento. E o motivo, a razão é porque
está próximo o reino dos céus. Isso significa que nós não temos muito tempo. Esse reino dos céus foi inaugurado com a vinda de Cristo e ele perdura até o período em que nós vamos estar com ele, ou através da morte física, ou através do arrebatamento, onde ele vai nos levar para estar com ele. Então, a primeira pessoa que foi chamada para fazer parte dessa categoria de pessoas, vamos ver primeiramente aqui no verso 18 e 19, quando ele diz: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O que nós podemos ver aqui no trabalho do nosso Senhor de pregar a palavra, de mostrar para o homem a necessidade de arrependimento e mostrar que está próximo o reino dos céus? Aqui ele chama pessoas para fazerem parte desse grupo de pessoas que é os discípulos de Jesus. No caso aqui, estamos falando de Pedro e de André, dois irmãos que tinham uma profissão e que receberam em a sua profissão, em plena execução do seu trabalho, foram convocados a deixar aquela profissão e seguirem a Jesus. Uma característica do chamado de Jesus é que ele nos chama com toda a autoridade. Então, se ele chamar você, ele vai usar da sua autoridade. E é interessante que essa autoridade que Jesus impõe sobre o seu chamado é um chamado mesmo amoroso, mesmo um chamado irresistível, é um chamado para que nós possamos refletir dentro da realidade que nós estamos fazendo, daquilo que estamos executando. No caso deles, eram pescadores profissionais. Era a vida deles, o coração deles, o tempo deles estava em torno da pescaria. E aí Jesus os chama naquele local, naquele momento, onde eles estavam focados apenas em pescar, em trabalhar, levar o pão para a sua casa. Agora é interessante, diante desse chamado irresistível, qual é a reação daquele que é chamado? A gente vê aqui no verso 20 qual foi a reação de Pedro e André, os dois irmãos. Diz aqui em verso 20, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Então eles não pensaram duas vezes, eles simplesmente atenderam ao chamado de imediato. Eles deixaram as redes e o seguiram imediatamente. Significa que eles não pensaram duas vezes, eles simplesmente obedeceram. Uma coisa que você precisa refletir: se você entende que é pecador, você entende que está próximo o reino dos céus, você entende que tem um chamado que é essencial para a sua vida, você provavelmente vai agir como esses homens. E Jesus disse: eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes. Então a proposta de Jesus para mim e para você é que nós abandonemos tudo que nós estamos fazendo para então vivermos para Cristo. Nós seguirmos a Cristo e nos tornarmos pescadores de homens. Como é que nós podemos pescar homens, pastor? Provavelmente, se você é como eu, você conhece pessoas, você tem influência sobre pessoas, e você pode, a partir de então, entendendo que Jesus está te chamando, e esse chamado é para você urgente, é irresistível, você vai falar desse Jesus maravilhoso, que tem uma proposta que é indiscutível, é uma proposta que não tem outra igual. Você precisa tomar essa decisão de segui-lo, e ele vai te transformar em um pescador de homens. Então, medita sobre isso. Uma outra situação que a gente vê aqui, dando seguimento ao texto de Mateus capítulo 4, é que Jesus passou mais adiante.
ele continuou. Lembra que no verso 17 diz que ele passou a pregar e a dizer, daí em diante. E aí, quando chegamos no verso 21, passando adiante, viu outros 2 irmãos. No caso, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Jesus não perdia a oportunidade. Onde ele ia, ele tinha um objetivo: pregar, mostrar que o homem precisava se arrepender e que o reino de Deus estava muito próximo. E aí Tiago e João, 2 irmãos que também eram pescadores. Anteriormente eles já estavam seguindo a João Batista, e quando surgiu Jesus, então eles passaram a seguir Jesus. E agora eles estavam do lado de Jesus. Quando receberam aquele chamado, eles então passaram a seguir a Jesus. O chamado de Jesus para João e para Tiago foi um chamado irresistível. Diz assim, chamou-os. Uma ideia de que o nosso Senhor fez algo especial, com a autoridade, né? Então ele disse, olha, venham após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Qual foi a reação daqueles homens que foram chamados por Cristo? Então, no mesmo instante, aqui diz o texto, eles deixaram as redes e o seguiram. Será que você já ouviu um chamado de Jesus muito especial? E aqui eles dizem que o texto, então, verso 22, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai o seguiram. Eles não foram conversar com o pai, pedir a autorização ao pai. Eles não foram checar se teriam condições de fazer o trabalho de Deus, seguir a Jesus. Eles simplesmente, no mesmo instante, eles abandonaram a profissão, a família, o conforto, a segurança social que tinha, os amigos, e o seguiram. Será que você já ouviu esse chamado de Jesus para a sua vida? Se ouviu, como foi que você reagiu a esse chamado? Existem muitas pessoas que dizem seguir a Cristo, mas ainda estão apegadas a muitas coisas desse mundo, aos filhos, a um trabalho, a um vício, a um problema que os cerca, e aqueles homens largaram tudo imediatamente e tornaram-se então pescadores de homens. Esse é o plano de Deus, meu querido, para a tua vida. Ele quer que você e eu o sigamos. E vamos à busca de outros para que eles também possam compreender do amor de Deus. Jesus pegou homens simples, homens pescadores, homens que estavam em pleno exercício da sua função. E eles disse, olha, venham após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus ainda tem esse plano para a tua vida, meu amigo. Ele quer trabalhar no teu coração, ele quer chamá-lo para você tornar-se um discípulo dele, segui-lo, e assim nós sermos pescadores de homens. Eu espero que você, que já é um crente em Jesus, esteja plenamente em exercício da sua tarefa. Você foi chamado para isso, para difundir, pregar o Evangelho a toda criatura. Por onde você está, você tem essa missão. Você foi salvo para esse propósito. Então mostra para o mundo que eles precisam se arrepender. Que nós não temos muito tempo. Pode ser hoje, pode ser amanhã. Você pode ainda hoje partir desse mundo para o outro. E você tem a proposta de Cristo de viver eternamente com Ele. Você tem interesse em fazer parte desse grupo de irmãos? Você é alguém que já ouviu a palavra, você acredita que Jesus é todo-poderoso, que Ele é aquele que tem características que ninguém pode ter e Ele quer trabalhar na tua vida e quer que você caminhe junto dEle? Eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Eu quero orar pela tua vida, meu amigo. Você que nos ouve, para que você tenha tempo, medita para ouvir o chamado de Jesus para a tua vida e tome essa decisão agora.
não vá dormir sem tomar essa decisão. Senhor, eu quero me tornar agora pescador de homens. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero deixá-lo guiar pela tua boa mão. Eu quero orar por ti. Pai querido, obrigado, porque a tua palavra, Senhor, é tão simples, Pai. Ela é tão atraente, onde o Senhor tem um chamado amoroso que, ao tocar no nosso coração, nós só temos uma resposta a fazer: deixar tudo imediatamente e segui-lo. E se tem alguém que está nos ouvindo, que ainda não conhecem a Cristo, que o Senhor possa dar a oportunidade dessa pessoa nesse instante entregar a sua vida a Cristo e assim viver para Ele. É o que eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer pela oportunidade de poder ministrar para a sua vida. Que Deus possa falar ao seu coração, trabalhar na tua vida e que você seja um instrumento nas mãos de Deus para levar essa mensagem a outros que ainda não ouviram do amor de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.